e diga, prepárate para crescer. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Levántela comigo aí, vamos hacer nuestra buena confesión. Amén. Aleluya. Dígase comigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Diga, yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Y yo puedo lo que ella dice que puedo. Diga, hoy mismo, Dios hablará conmigo. Y yo nunca más, nunca volveré a ser lo mismo. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Abra conmigo, por favor, su Biblia en la carta del apóstolo Pablo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dios es bueno, amén. 1 Coríntios 3, 6. Quem encontrou, diga, tenho ganas de comer um assado. Oh, Deus maravilhoso. Quero ver quem vai ser o profeta que Deus vai usar. Oh, aleluia. 1 Coríntios 3, 6. Palavras do apóstolo Pablo, inspirado por el Espírito Santo, dizendo, yo planté, Apolos regou, pero el crecimiento lo ha dado Deus. Diga, el crecimiento lo ha dado Deus. Quando choveu este versículo acá, há duas coisas que ministram muito forte a meu coração, simplesmente al mirar, que me chama a atenção que está presente acá neste versículo, não? A primeira coisa é que crescimento é fruto de um processo. E a segunda coisa é que o crescimento é Deus quem lo dá. Amém? Então, para que nós outros podamos crescer ou preparar-nos para o crescimento, temos que entender este entendimento, não? Que vai por duas vias, de duas manos. Que, em primeiro lugar, o crescimento é um processo e, em segundo lugar, é Deus quem dá o crescimento. Hablando do primeiro aspecto, que é um processo, vemos claramente Pablo dizendo isto: eu plantei, Apolos regou. Fíjate que não é o trabalho unilateral de Pablo, solamente ele estando fazendo alguma coisa. Então, Pablo ele reconhece que em lo que Deus está por fazer, ele tem sua parte, ele tem seu lugar, ele tem seu aporte ou seu granito de arena, pero vão vir outras pessoas que também vão aportar para que Deus pueda generar em nossas vidas lo que Ele quer, lo que Ele propuso, lo que Ele dispuso para nós outros. Amém? Muitas vezes nós outros queremos os progressos, queremos ver o resultado genuíno, no evidente de um crescimento, pero muitas vezes não queremos encarar os processos. A gente quer progresso, pero nem todos estão disponíveis para aceitar, enfrentar, vencer, aprender com os processos. Agora, é interessante porque em la vida, queridos, não há progresso sem processo. Em nenhum aspecto, em nenhuma área de tu vida, vas a experimentar progresso sem processo. Aonde quer que nós outros podamos mirar, qual seja a área? Por exemplo, na área da educação. Nós outros hoje, a maioria de acá, ou já terminaram não, sua carreira estudantil, ou alguns estão aí terminando a carreira, a faculdade, pero você entende que para chegar a este momento de tu vida, você teve que passar por la primária, por la secundária, não? Hasta que pudiste ingressar a esta etapa. Eu estou com minha hija hoje em el quinto grado de la primária. E uma vez que outra na semana, constantemente ela está tendo exames, não? Está rendendo os exames de ela. E é interessante que eu já passei por todas estas fases que ela está passando agora, e é impressionante como algo que para mim é recontra sencillo, porque eu já passei por este lugar, para ela é um desafio. Para isso, há que tomar-se tempo de sentar, de estudar, de volver a ler, não de exercitar e de encarar a incertidumbre de lo que vai encontrar-se em um exame. Ela está em um processo. Pero à medida que ela enfrenta estes processos, que a sua vez e a seu momento parecem ser gigantes, parecem ser desafiadores, pero quando ela os enfrenta e os vence, ela vai progressando.
Así es en todas las áreas de nuestras vidas. En tu vida y en mi vida no va a haber progreso sin procesos. Amén. Esto también ministra nuestro corazón sobre dos aspectos de la vida cristiana que deben ser muy importantes. El primeiro deles é paciência. Amém? Nós outros temos que mirar mesmo o progresso, temos mesmo que desejar crescer, avançar, progressar, amém? Pero com Deus, crescimento, progresso, não vem de um dia ao outro. Não é obra de la casualidade, não é suerte simplesmente verte crescer e avançar. Deus ele te vai dar oportunidades por meio de processos em los quais vos los vas a enfrentar e vas a descobrir, queridos, muitas vezes, em muitos destes processos, que sos mais forte de lo que pensava ser, que sos mais resistente de lo que poderias imaginar ser, porque os processos te vão a mostrar a ti mesmo. E é nestes processos que muitas vezes, quando nos sentimos débiles, quando nos sentimos que não somos capazes, é aí que o poder de Deus nos perfecciona em nossa debilidade. E vas a descobrir que há vós que vós antes não lo conhecia. Pero se não for este processo, não sabia que ele estaria achar. Pero viene processo e te encuentras com uma fortaleza, com uma perseverança, com uma resiliência de alguém que quer progressar. Se vos queres progressar em cada etapa de tu vida, prepara-te para os processos. Pero te tenho uma boa notícia nesta manhã. Deus é Deus de processos. E Ele está dizendo que estaria com nós outros todos os dias de nossas vidas hasta a consumação do siglo. Por mais que estou vivendo uma fase de minha vida que não entenda, que não sepa muito bem como manejar, eu tenho que confiar que Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu puedo todas as coisas em Ele. Todo é possível para aquele que crê. Todo me é facilitado por la graça de Deus que opera em minha vida. Amém? Então, não há processo ou progresso sem processo. Agora veja, em la maioria das vezes, o crescimento se vê reflejado cada vez que vencemos uma etapa de processo. Amém? Por lo tanto, seja paciente, não compare tu progresso, tu ritmo de crescimento com o ritmo de crescimento de outra pessoa. Uma das coisas mais terríveis que vos podrás permitir a ti mesmo ter que entrar é em processo de comparação. Porque vos não sos a outra pessoa. Sua realidade não é a realidade de la outra pessoa. Você está comigo? Tu vida é única. Vos, como vos, não há nenhum outro ser humano em la faz de la tierra. E nem jamás existirá. Você está comigo? Deus te hizo de forma única, de forma singular. E Deus, Ele tem seu plano para tu vida. E vos tenés que entender que não podes estar comparando-te com nada mais. Por lo tanto, ser paciente contigo mesmo. Para de exigir-te e cobrar-te demais quando nem sequer o próprio Deus lo hace. Você está comigo? Muitas vezes, queridos, nós outros nos pressionamos a nós outros mesmos, mas achar da medida. Está bem que nós outros hagamos uma autoevaluação e que podamos poner em la balança o momento em que estamos. É muito saudável, é muito crucial fazer isto, pero contigo mesmo. Não te compares com os resultados que outra pessoa está tendo. Não te compares com o ritmo de crescimento que aparentemente esta outra pessoa está demonstrando, está avançando mais que a vós. Sabe por quê? Porque vós estás vendo solamente o exterior, o fruto, pero em la maioria das vezes, lo que não é permitido ver-nos é a mesma etapa, o mesmo processo que cada uma pessoa está passando. E o que levou a ella a chegar àquele lugar. Você está comigo? Então, há processos para que cheguemos a lugar de crescimento. Agora, vá comigo em 3 de Juan, versículo 2. La carta del apóstolo Juan, versículo 2. A su hijo en la fe, Gacho. Juan já estava, e quando escreveu esta carta, ele era anciano já. Era uma pessoa recontra experimentada. Amém? Ele é o discípulo amado, aquele que puso sua cabeça ao costado de Jesus
y obtuvo de Jesús la respuesta a lo que los demás discípulos no tenían o no tuvieron el coraje de preguntar sobre quién era el que lo iba a traicionar. Juan estava com Jesus em los momentos claves de sua vida, em los momentos mais íntimos, quando a coisa apretava e Jesus necessitava contar com alguém mais cercano, sempre estava Juan achar. Juan, Santiago e Pedro com Jesus. Pero agora cá, Juan já em uma vida longeva, uma vida já anciano de dias, ele escreve esta carta a Gacho e ele disse acá, versículo 2, Amado, yo deseo que tu seas prosperado em todas as coisas e que tengas salud, assim como prospera tu alma. Este versículo, queridos, me habla de uma forma muito forte e é muito apropriado para poder falar do crescimento, porque quando vemos acá Juan usando a palavra prosperar, ele, inspirado por el Espírito, a palavra no original del griego é euoduo, que significa uma boa jornada ou uma jornada exitosa. Entonces, lo que Dios está diciendo acá es que crecimiento viene en la jornada. Crecimiento no es el fin mismo que debemos buscar como un lugar o como una cosa que podamos alcanzar. No, crecimiento es fruto de un proceso contínuo, diário. Você está comigo? Então, ele está vindo acá e hablando com Gacho que havia áreas em la vida de Gacho em las quais ele podia crescer, ele podia avançar, ele podia progressar. Pero já havia outras áreas de sua vida que este crescimento já era evidente, que a gente já podia notar, já podia ver, e o próprio Gacho podia mirar para a sua vida e as áreas em las quais ele já havia crescido, para que estas áreas pudieran influenciar as outras áreas de sua vida que demandavam, que necessitavam crescer todavia. E acá ele explica, segundo a óptica de Deus, prosperidade, queridos, nós outros lá vamos encontrar em la jornada, em uma jornada exitosa, em el caminho, em la trajetória de nossas vidas. Por lo tanto, implica um processo, um passo a la vez, um passo tras passo. Quizás vos tenhas uma meta a chegar, não? Um lugar onde queres estar, ou algo que queres em tu vida, em tu família, em tus negócios, em tus estudos. E é importante ter metas, é importante ter uma visão clara. Nós outros já vimos e já ensinamos acá várias vezes, principalmente ao começo de um novo ano, não? E escreve lá visão. Quantos têm a visão de Deus para tu vida escrita? Sabe que muitas vezes a gente não faz este exercício. Eu tenho uma oficina já em casa, onde agora não tanto porque estamos passando por um processo de adaptação. Cada vez que vem um maestro de afuera, temos que reordenar a casa e as coisas achar, sacar Ana de sua peça, levar a outro lugar. Então, ela não vem sola, vem com todas suas valijas, com todos seus juguetes e lápis e todo, não? Então, nos desordena um pouco a coisa. Pero tenho aí um escritório e eu puse as metas que tenho para minha vida e principalmente bem delante de meus olhos aí algumas metas para a igreja durante este ano. Lo que eu creio em meu coração que fui inspirado por Deus a crer, porque a Bíblia habla que de Deus é tanto ele querer como ele hacer. E quando nós outros paramos tempo para escutar de Deus, qual é o plano, o propósito, não? A meta que ele quer que nós outros creamos em ele, ele te vai inspirar, ele te vai a abrir os olhos de seu entendimento. Agora, uma vez que Deus lo haga ou te diga o que ele tem para tu vida, é fundamental, é muito importante que vos escribas esta visão e deixe bem clara delante de tus olhos. Se vos não lo hiciste todavia, eu te quero animar a poner as metas de tu vida para este ano. Onde queres chegar, que é o que queres alcançar em tu família, em tu economia, em tus estudos, em tu vida ministerial, escreva. E achar está, delante de mis olhos. Quando estou sentado, estudando, trabalhando, levanto a mirada e a visão habla comigo agora. A visão me diz e me inspira aonde eu creio que vou chegar. Alguém diga amém. Então, a palavra de Deus está falando sobre prosperar em la jornada. Amém? Prosperar
en el camino. E acá nós outros vemos que o crescimento que vamos a experimentar é um crescimento progressivo e gradual. Amém? Cada dia, diz a palavra de Deus, que a vida dele justo. Quantos são justos acá? É como a luz del alba, que vai brilhando cada dia mais e mais, hasta que seja dia perfeito. Agora veja, Deus não poderia levar-nos a um lugar de superficialidade, a um super lugar de relevância, de crescimento de um momento ao outro. Ele poderia ser, pero por que ele não lo hace? Porque Deus está mais interessado em lo que nós outros vamos a tornar-nos ou chegar a ser en el processo, que simplesmente alcançar algo. Deus não está tão interessado em que vos mire desde acá e dê um salto, alcance lo que Ele tem, a promessa que Ele tem para tu vida ou algo. Deus te quer acompanhar em la trajetória, em la jornada, porque é en caminho que aprendemos, é en caminho que crescemos, é en caminho que vamos a desfrutar de intimidade com Ele, amém? De conhecer o coração de Deus, mientras temos experiências com Ele. Davi não chegou a ser o rei de Israel simplesmente por haver matado Goliat. Ele matou a Goliat e alcançou um lugar que Deus tinha preparado para sua vida, pero antes, queridos, muito tempo antes, ele já demonstrava fidelidade, cuidando das ovelhas de seu padre, quando nada lhe veia, quando nada lhe animava, quando hacía chuva, quando hacía sol, quando hacía frio, quando hacía calor. Todos se admiraram de que um pibe matou a Goliat e se casou com a hija del rei, e que simplesmente agora tuvo isenção de impuestos, de que sua casa e seu padre e sua família já não tinha que pagar nada mais, que agora ele tinha uma túnica real, agora ele teve um casamento estelar, pero nadie mira a vida de Davi mientras ele estava por detrás de las majadas, cuidando de las ovelhas de seu padre. Então, não te admires tanto quando de um momento ao outro, a seus olhos, parece que alguém cresceu demasiado. Não, você não viu o processo diário, contínuo, de lo que Deus venia trabalhando no coração desta pessoa para ponerla em donde ela está. Você está comigo? Então, porque Deus tem uma jornada, Ele tem uma trajetória para nós outros. E é nessa trajetória e nesta jornada que experimentaremos os processos que nos levarão a um lugar de crescimento. Alguém diga amém nesta manhã. Aleluia. Agora veja, eu te vou dar o secreto que Juan, o apóstolo Juan, revela do crescimento que Gacho experimentava. El crescimento, el secreto para disfrutar de uma jornada exitosa em Gacho é que havia em ele prosperidade em sua alma. Sabe, havia em ele uma alma próspera, uma alma que estava alineada à palavra de Deus. Então, veja, queridos, temos que entender que se verdadeiramente queremos ele crescimento, e quantos querem crescer? Eu não quero ser de acá, a fim del año, el mismo homem, el mismo esposo, padre, pastor, que eu sou agora. Eu necessito poner-me la meta de crescer de acá a fim de ano. É uma meta sencilla. De acá temos todavia 8 meses para que cheguemos ao mês de diciembre, miremos hacia atrás em um cerrar de um ciclo de um ano e poder mirar atrás e dizer, eu cresci, eu não sou mais a mesma pessoa. Minha economia cresceu, meu chamado cresceu, minha influência cresceu. Você está comigo? O respeito de minha família aumentou neste ano. Isto é ser uma pessoa de relevância. É alguém que vai crescendo, aumentando sua influência em todas as áreas de sua vida. De nada sirve, queridos, que eu seja uma bendição acá, neste púlpito, que a gente seja salva, sana, de que você seja bendecido, e eu chegar em minha casa e ser um desastre para minha família. Você está comigo? Temos que crescer em todos os aspectos e áreas de nossas vidas. Porque, mira, tu corpo é uma demonstração natural do processo de crescimento que Deus quer dar em todas as áreas. Imagínate se solamente um de mis braços crescera e o outro quedara aí atrofiado. Isto seria normal? Não, não é o crescimento que desejamos. Por lo tanto, em cada esfera de atuação de tu vida, Deus quer levar-te a um lugar de crescimento.
Deus quer hacerte crescer e avançar. Agora, para que isto verdadeiramente suceda, eu necessito preparar-me para o crescimento. Diga comigo, preparar-me para crescer. Agora, em onde empieza este processo de preparação para o crescimento? Empieza desde acá, queridos. Em sua mentalidade, em sua maneira de ser. Se vos pensás que Deus não quer hacerte crescer em determinada área de tu vida, ou que Ele não tem crescimento proposto para ti, este crescimento jamais vendrá. Não vas a experimentar algo que não te veas disposto ou aberto ou suscetível a experimentar crescimento. Juan, ele entendia esto de gajo e dijo, mira, eu quero e desejo que tenhas e que seja próspera tu saúde, e que tenhas saúde como é próspera a sua alma. Sua maneira de pensar é uma maneira de pensar próspera, é uma maneira de pensar que ativa-se com o crescimento, amém? E nós outros devemos preparar-nos para crescer em primeiro lugar por dentro. Se você cresce por dentro, a estrutura vai poder suportar por dentro lo que Deus tem para manifestar por afuera. Pero se nós outros não crescemos em primeiro lugar por dentro, não reacomodamos as áreas de nossas vidas que estão em debilidade, que não estão fortalecidas todavia, se viene crescimento, o crescimento vai aplastar tu vida. Queridos, solamente podemos estar acá neste edifício porque há columnas que lo sostienen, porque há bases sólidas, firmes, para amparar, para soportar o crescimento que vino depois. Deus quer que nós outros miremos neste dia, neste tempo, para como estão as columnas de nossas vidas, para como está nossa fortaleza por dentro. Você está comigo? Então, para que Deus pueda trazer crescimento evidente, Ele necessita ver que cada um de nós outros podamos suportar o crescimento que Ele dá. Veja, Deus dá crescimento, mas Deus não dá crescimento a qualquer, de qualquer forma, de maneira indeterminada. Não, porque Deus não é irresponsável. Eu não posso dar auto a minha hija de 10 anos agora, porque ella não sabrá manejar. Ella pode ser peligro para ella e para a gente afuera. Você está comigo, queridos? Assim é Deus em tu vida. Deus quer dar crescimento? Quer. Deus, queridos, Deus ele está disponível. E eu quero liberar isto. Agarre no Espírito se quer. Ele quer aumentar tu vida financeira 10 vezes mais. Ele quer aumentar tus recursos, aumentar tu influência, aumentar a bendição sobre ti. Pero a grande pergunta não é se Deus quer. A grande pergunta nesta manhã: estou preparado para suportar o crescimento que Deus me quer dar? É por isso que vós e eu necessitamos preparar-nos para crescer, porque Deus tem crescimento para tu vida. Deus ele quer aumentar-te, Ele quer ensanchar-te, Ele quer aumentar todas as áreas de tu vida, porque a bendição de Deus, diz a palavra em Provérbios capítulo 10, versículo 22, ele disse assim: a bendição de Jeová es la que enriquece e não añade tristeza com ella. Imagínate vos regalar algo a tu hijo e a causa deste regalo que ele não sabe manejar, ele não tem controle, ele não tem a estrutura para lidiar com o que vos lhe diste, então traz perjuízo a sua vida, traz dano. Não é assim que Deus hace. La bendición de Dios es ella que enriquece. E quando Deus te bendice, e que este enriquecimento é evidente em tu vida, não añade com o que Deus te dá tristeza, dolor, dano, não. Deus é Deus responsável. Então, quanto mais vos te preparas para crescer, mais Deus te vai ver apto para suportar o que Ele tem liberado para tu vida. Agora veja, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja Deus e Padre de nuestro Senhor Jesucristo, el cual já nos bendijo com toda suerte de bendiciones em los lugares celestiales. Veja, queridos, todo o que é necessário para o cumprimento do plano e do propósito que Deus tem para tu vida já está providenciado. Deus não está desesperado para decidir a hora que tenho que fazer, como vou fazer se meu filho necessita esto, se necessita esta porta aberta, se necessita... Não, Deus já providenciou todo.
La gran cuestión es, ¿estoy listo para ver la manifestación de lo que Dios tiene y quiere liberar para mi vida? Entonces, si las cosas no están funcionando todavía, se verdadeiramente te sentís estancado em um reservatório com água acumulada, que parece que nada está passando, para de perguntar a Deus: por que, Deus, não me estás bendiciendo? Por que, Deus, não vê o crescimento? Não, pare para perguntar-te a ti mesmo: Leo, ¿por qué no estás creciendo? ¿Por qué no estás aumentando? ¿Qué es lo que estás haciendo o dejando de hacer que este crecimiento no se está evidenciando en su vida? Para de trasladar la culpa y la responsabilidad para Dios y ser responsable de hacerte a ti mismo algunas preguntas difíciles. Nosotros no podemos querer hacer preguntas difíciles a los demás. No, esto no te compete. Tienes que fazer perguntas difíceis a ti mesmo. Vocês sabem, ao começo do ano, mientras eu estava de vacações, eu tive uma situação de saúde, não quedei internado por quase uma semana, depois em recuperação por quase 15 dias mais. E eu creio que foi a pior coisa que o diabo podia fazer em minha vida. Para ele, poner-me nesta condição, porque eu nunca tive tanto tempo para pensar e para reflexionar em como estava a minha vida, como foi este período. E sabe, neste período eu me comecei a fazer algumas perguntas que eu depois do decir, queridos, foram as perguntas mais difíceis que eu hice a mim mesmo, com respeito a meu chamado, com respeito a mim como persona, como pastor. Eu me hice algumas perguntas que eu te digo, eu fui corajudo para fazê-las, porque me confrontavam, porque me deixavam expostos a mim mesmo. Porque não é confortável, não me venha dizer que é confortável ser confrontado, não lo é. Quantos lhe gusta ser confrontado? Se lhe gusta, passe a minha oficina, eu tenho uma lista de confrontação para ser. Não, nada se sente confortável ou se sente exposto. Nós outros nos sentimos desnudos quando algo que estamos fazendo, outra pessoa se dá conta, nota que não estamos actuando da melhor forma, verdade? Seamos sinceros com nós outros mesmos. Nadie está preparado ou se sente confortável para ser confrontado. Pero a melhor pessoa que te vá a ser, o que podes fazer para poder confrontar-te a ti mesmo, sou vós mesmo. Se vós aprendes a hacer perguntas difíceis a vós mesmo, então o crescimento se vai ver afetado e ativado em tu vida. Porque, em definitivo, não sou eu quem te pode fazer cambiar. Se vós decides que não vas a cambiar, não há nem mesmo o Deus do cielo que te pode fazer cambiar, te pode fazer pensar distinto. Pero eu te quero dizer uma coisa: no dia que vós te convenças a ti mesmo que tu vida não pode e não deve estar da mesma forma, aí começa o processo de crescimento. Aí é nesta hora, é neste momento que vós activas o princípio, a força motriz que te hace sair de um lugar de estancamento para ir a um lugar, a um nível maior. Há uma frase de um pastor americano que a mim me encanta. Eu não sei se vocês têm a versão da Bíblia em espanhol, em el celular, há um aplicativo chamado YouVersion. ¿Alguien tiene? Bueno, es la aplicación de la Biblia más bajado en todo el mundo. Bueno, fue este pastor con su equipo ministerial que fundou esto, que lançou esta plataforma. É uma igreja super relevante. Não sei se já escutaram falar do pastor Craig Groeschel. Alguém já escutou? Bueno, se não, é uma boa referência sobre liderazgo, sobre relevância. É um homem que tem bendecido muito a minha vida. Ele disse assim: sua vida sempre vai a ir em direção de seus pensamentos mais fuertes. Te vou dizer outra vez. Sua vida vai a ir ou irá em direção de seus pensamentos mais fuertes. Que é o que ele está dizendo acá? Que nós outros somos fruto de lo que pensamos. Se vos pensás que Deus não tem crescimento para tu vida, não vas a experimentarlo. Pero se vos aceptas o hecho de que Deus te quer fazer crescer e seus pensamentos vão em direção a esto, queridos, vai haver reflejado em tu vida este processo que está impulsando-te para levar-te a este lugar de crescimento. Alguém diga amém. E neste ano, eu les decía, como nenhum outro ano, eu decidi confrontar-me a mim mesmo. Mi liderazgo, mi pastoreo,
não, a forma como me relaciono. E já empecé a fazer alguns cambios, ou tomar algumas atitudes com respeito a isto. Me tenho juntado com os líderes de acá da igreja, e inspirado a ellos a arreglar cada área de seus departamentos. E como nós outros, eu entrei este ano, e depois, principalmente deste processo, vocês viram, eu tomei algumas atitudes e puse a visão acá, porque eu estou plenamente convencido que Deus tem crescimento para nossas vidas. Eu estou crescendo que até o fim do ano, queridos, nós outros vamos a ver crescimento reflejado nesta igreja em qualidade e em quantidade também. Pastor, você está tão centrado em números. Não, números não são números no reino de Deus. Números são pessoas. E a palavra de Deus nos diz em 1 de Timoteo, capítulo 3, que é bueno e agradável delante de Deus nosso Salvador, el qual quer que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, se Deus quer que toda a humanidade seja salva, eu não vou querer que minha igreja cresça? Eu não vou querer que chegue um domingo acá e os diáconos tenham um problema santo para solucionar de onde não há cichas para meter a gente? Eu estou vendo cichas vazias todavia. Se vê os cichas vazias acá, és um pecador que tem que estar sentado acá, és alguém que vai ser transformado, que vai ser regenerado, que vai ser cambiado. Então, eu estou queimando em meu coração para experimentar crescimento em qualidade, em que vos seja um cristiano autêntico, genuíno, que viva o plano e o propósito de Deus para tu vida, que tu crescimento espiritual em todas as áreas de tu vida seja uma evidência, pero não solamente que o crescimento quede em vós, porque Deus não nos chamou para ser um reservatório neste lugar, uma oshita onde nós estamos confortáveis, porque conhecemos a todos, porque sabemos do cumpleaños de todos, podemos relacionar-nos com todos. Chegará o dia, queridos, que vai ser muito difícil reconhecer o nome da pessoa que está barrando por aquela escalera, de tanta gente que vai ver. Quantos creem comigo nisto? Você está comigo? Temos que desejar isto, pero Deus não vai a manifestar este crescimento se nós outros não nos preparemos para crescer. Eu estou por dar uma notícia que creio que vou dar muito pronto. Estamos ultimando detalhes. E por que vamos estar fazendo isto? Porque estamos crescendo em Deus, que verdadeiramente chegou o tempo de crescimento neste lugar. Um crescimento que se vai ver reflejado aonde vos mires, aonde vos de vuelta assim, diz, não, isto foi Deus. Foi Deus quem deu crescimento, foi Deus que abriu portas, foi Deus que nos puso em um lugar mais amplo, mais espacioso, de mais excelência. ¿Por quê? Porque o natural se refleja de lo que é espiritual. Diz a palavra de Deus que por la fé entendemos haver sido constituído o universo por la palavra de Deus, de forma que lo que se vê vino de lo que não se veía. Se vos te vês crescendo, avançando, progressando, por dentro, tenés que verte por dentro primeiro, todo lo que não vês será visível. Todo lo que em um princípio não podes tocar, não podes contemplar com seus olhos naturais, pero vos vês por dentro, porque sos um ser espiritual, sos um homem e uma mulher de fé, sos um homem e uma mulher que te vês crescendo. Querido, se vos abre o aplicativo de tu banco e te dá ganas de chorar, empiece a falar com este aplicativo. Chegará o dia que te vou abrir e vou a ver grandes coisas acá. Vou a ser um financiador mais forte, vou a ser um homem e uma mulher que vai contemplar a fidelidade de Deus nestas áreas. E não estou falando solamente de dinheiro, não. Há momento de abrir sua boca, de falar com alguém, a gente vai dizer, que é o que está passando em tu vida? Há uma sabedoria diferente, há umas palavras que não chegam ao coração, há algo novo sucedendo contigo. Que é isto? Cresciste. Que é isto? Avançaste. Já não sos mais o homem, a mulher negativa de sempre. Como estás? Não, estou solo na misericórdia. Estou passando por la prueba, dando glória a Deus. Não, queridos. Crescimento é evidenciado em todos os aspectos. Em toda a área de tu vida, vos tenés que ver-te crescendo. Ver-te avançando. Porque aonde vá seus pensamentos, sua vida vá, em onde seus pensamentos mais fortes estão. Tu vida te vai acompanhar.
conforme vos te ves. Sabe que Deus, Ele nos deu, a vezes nós outros demonizamos o alma, principalmente no ambiente de palavra de fé. Todo é no Espírito, somos vitoriosos, somos mais que vencedores, podemos todas as coisas. Esta é a realidade do homem espiritual, do homem que somos em Deus, é verdade. Vós podeis todas as coisas, su espírito foi recreado, su espírito foi hecho novo. Pero quantos sabem que Deus ha criado todas as coisas de uma forma excelente? E quando Deus criou o homem, disse que Ele soplou em el homem o aliento de vida, ou seja, o espírito do homem que vino de Ele, que é eterno, amém? E o homem, então, o espírito entrou en el cuerpo que Deus havia hecho, e ao momento que o espírito entra en el cuerpo, o homem passa a ser alma viviente. Deus te deu alma. Em sua alma estão suas emoções, em sua alma estão suas vontades, em sua alma está seu intelecto. Sabe que Deus te deu a capacidade, queridos, de imaginar coisas? Porque Provérbios diz que assim como o homem se vê, assim mesmo ele é. Se vós de acá a fim del ano te vês aprovado, a aprovação vai chegar a tu vida. Se vós de acá a fim del ano te vês com um diploma na mão, esse diploma vai chegar. Se vós te vês aumentando, recebendo ideias criativas, se vós te vês empreendendo, se vós te vês negociando, ganhando dinheiro, aumentando seus negócios, se vós te vês um casamento restaurado, se vós vês filhos alinhados à palavra de Deus, se vós vês um ministério relevante, assim como te vês, será. É como vós te veas. Não importa como o outro te vê. O outro pode dizer o que seja. Que não poder nada, que sos uma basura, que não vas a nenhum lugar. Queridos, quando vós decidas crescer, Satanás sempre vai enviar alguns mensageiros para dizer-te que não vas a lograr, que não vas a poder. Ele hizo esto com Neemias. Mientras Neemias construía o muro, mandou achar alguns inimigos. Decí, que é o que está haciendo? Bájate de acá, eu quero falar contigo. E Neemias com uma espada em uma mão e com uma cuchara de abaní na outra mão, reconstruyendo o muro de Jerusalém, dijo, de nenhuma maneira bajaré, porque tenho uma obra grande que fazer. Queridos, em tu vida, não barres del nível, del lugar onde Deus te ha chamado, porque é uma grande obra que Deus tem para tu vida. Há algo grande, há algo que Deus quer manifestar de crescimento em ti e por meio de ti. Por lo tanto, não lo barres, não te rindas, te veas crescendo, te veas avançando. Você está comigo? Aleluia! Deus é maravilhoso. Agora veja, ele disse que é um processo, Apolos regou, Pablo plantou, Apolos regou, pero o crescimento lo ha dado Deus. É Deus quem dá crescimento. Eu não quero o crescimento que eu mesmo pueda proporcionar, porque se o Senhor não edificar a casa, em vano trabalha naqueles que lá edificam. Vós podeis sair de cá inspirado e dizer, Deus quer que eu cresça. Verdadeiramente eu estava estancado, eu estava aí meio que tonton, meio cabeção, não estava prestando atenção no que Deus tinha para a minha vida, pero agora fui inspirado, Deus quer que cresça. E listo, saí desta escalera e vá a ser. Pero se o Senhor não edificar a casa, em vano trabalham aqueles que lá edificam. Então, mais achar de querer fazer algo, te certifiques que é Deus quem te está inclinando e inspirando a fazer o que vos estás querendo fazer. Porque se Ele, Senhor, não edificar, será em vano tu trabalho, será em vano tu esforço. Por quê? Porque vas a esperar um crescimento e este crescimento não vendrá, porque estarás trabalhando bajo a força de seu braço. Pero quando vós e eu estamos debaixo de uma inspiração divina, o favor de Deus sopla, o favor de Deus nos respalda, o favor de Deus nos abre portas, o favor de Deus nos hace estar e fazer coisas que antes, em la força de nosso braço, jamais poderíamos chegar. Alguém diga amém nesta manhã? Então, veja, quando falamos de crescimento, a imensa maioria da gente, é impressionante ver como no mundo dos negócios, por exemplo, a gente paga hasta fortunas para ir para uma imersão, para ir para uma consultoria, não, para descobrir qual é o método do crescimento. Esto tem seu lugar. Eu creio que
em qualquer ramo, em qualquer aspecto da vida, nós outros podemos aprender de coisas naturais, porque muitas dessas coisas naturais estão basadas em princípios espirituais. Você está comigo? Mas eu te quero dizer uma coisa, Deus, Ele não unge métodos. Deus unge pessoas. Um método que funcionou e que vai bem em um determinado lugar, não necessariamente a ser um Ctrl+C e a ser um Ctrl+V vai trazer os mesmos resultados. Copiar e pegar, nem sempre no reino de Deus traerá os mesmos resultados. Outro dia eu tive uma charla com uma pessoa e disse, pastor, eu estou vendo determinado lugar lá, crescendo, avançando, estão nascendo este, estão nascendo el outro, e quizás você também poderia ser este. Eu te vou dizer uma coisa, queridos. Eu entendi que é a bendição de Deus que marca a diferença. E eu tenho que fazer não o que os outros homens estão fazendo, eu tenho que fazer o que Deus me ha chamado para ser. E quizás o crescimento que vos esperas, todavia não se ha manifestado, e pensa que porque não se ha manifestado, nada está passando. Não, se não está sucedendo delante de seus olhos, há estruturas que estão sendo formadas, há alicerces que estão sendo postos, há fundamentos que estão sendo estabelecidos. E uma vez que esses fundamentos estejam estabelecidos, então Deus vai poder manifestar crescimento. Alguém diga amém acá nesta manhã. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Agora eu te vou mostrar ele secreto para que você pueda experimentar crescimento em cada área ou etapa de sua vida. Vá comigo em 2 de Crônicas, capítulo 26. Repita comigo e diga, Deus é quem dá o crescimento. Aleluia. Disse assim, 2 de Crônicas 26, abra comigo achar, versículo 4 e 5. Disse assim, hablando del rei Uzias, um fico que arrancou seu reinado com 16 anos de idade. Uzias foi um dos reis em Israel de maior relevância. Um rei que teve um reinado um dos mais longevos. Ele reinou durante 52 anos. Ele hizo uma revolução em Israel. Davi e muitos outros reis passaram boa parte de seu ministério peleando contra os filisteus, que lhe haciam a vida impossível. En el reinado de Uzias, Uzias derrota os filisteus e vive em um tempo de paz, em um tempo de abundância extraordinário. Ele foi super relevante na engenharia, na agricultura, em cada área do reinado de Israel. Ele hizo coisas extraordinárias. Nós outros não recordamos tanto a vida de Uzias porque ele terminou mal. Disse que quando, depois de muito tempo, ele já estava estabelecido, já estava fortalecido, já havia tenido grandes vitórias e seu nome havia sido hecho importante, disse que ele hizo lo malo delante de los ojos del Senhor. Ele ofereceu incenso em el lugar de los sacerdotes, que não era uma condição ou uma função que lhe competia a ele. E a causa de esto, ele foi juzgado, ele sofreu porque seu coração estuvo corrompido, não, ele cachou em pecado nesse sentido, e hoje não recordamos tanto ele, porque ele começou bem, mas não terminou bem seu ministério, e então não é muito recordado. Pero em los dias que ele puso seu coração alineado ao Senhor, fíjate lo que a palavra de Deus dice assim, e hizo lo recto ante de los ojos de Jehová, quando começou a reinar, conforme a todas as coisas que havia hecho Amasías su padre, e persistiu em buscar a Deus em los dias de Zacarías, entendido em visões de Deus. E en estos dias em que buscou a Jehová, ele le prosperou. Então, veja que prosperidade é uma jornada, é um caminho que nós outros temos que viver e que passar acá, verdade? Deus não quer manifestar ou não vai manifestar crescimento de um momento ao outro, mas o crescimento vem por fruto de um processo em la jornada. E acá está ele secreto para que nós outros podamos experimentar um crescimento genuíno e verdadeiro que é Deus quem lo dá. Acá está dizendo, em los dias em que buscou a Jeová, Deus lo hizo prosperar. Queridos, a resposta para hacer su negócio alavancar não vem de homens, vem do Senhor.
El infoproduto que tanto a gente está buscando pode vir por uma inspiração divina, em um tempo de oração, em um tempo de consagração. Você vai poder buscar e fazer consultoria de horas e horas buscando e buscando, pero um momento de inspiração divina, Deus te abre portas, Deus te abre uma ventana, te dá um acesso, queridos, que vós antes não imaginava, não pensava e vai venir. ¿Por quê? Porque em los dias que buscas ao Senhor, Ele te vai fazer prosperar, Ele te vai fazer crescer. É Deus quem traz o crescimento. Ele tem as estratégias, Ele tem as direções, Ele tem as respostas para nossas vidas. O secreto para seu crescimento está em buscar ao Senhor. Quando nós decidimos buscar a Deus, queridos, crescimento vai ser evidenciado em todas as áreas de nossas vidas. Se vós não sabes que fazer quando este bendecido de tu marido, busca ao Senhor. Se já tenés gana de patear todas as coisas, já não sabe mais o que fazer, para de falar tanto e baixa aos pés dele, Senhor, a buscar dele a estratégia, a direção, porque o coração del rei está em la mano de Deus e Deus lo inclina hacia donde ele quer. A vezes vos estás perdendo demasiado tempo intentando convencer, intentando falar, já falaste de 1, 2, 3, 4 mil vezes e nada sucede. Baixa ao Senhor, busca a Deus a estratégia, la forma como hablar, la forma como Deus mesmo quer que vós atue e proceda. Você está comigo? Mientras buscamos a Deus, Ele nos hace prosperar. Senhor, em meus negócios parece que a coisa não está funcionando, parece que os clientes não estão chegando. ¿Qué es lo que hago? Qual é a estratégia que tenho que buscar? Estou vendo que se hago esto, todos estão haciendo e me vai salir. E quizás vos hace todo o que os demais estão haciendo e em vez de ter ganância, tenés perjuízo. ¿Qué es esto? Falta de buscar a Deus. Porque quando vos te dedicas a buscar a Deus, a palavra está dizendo, Ele te vai fazer prosperar, Ele te vai fazer crescer, Ele tem a resposta correta para cada área de tu vida. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim, e eu te responderei, e te ensinarei, ou te anunciarei, coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Deus sabe o que nós outros não sabemos todavia. Deus já viu o que nós outros não estamos vendo. Agora, qual é a forma como vamos a poder conhecer o que não conhecemos? Que vamos a saber o que não está delante de nossos olhos? A resposta está acá. Clama a mim, busca a mim e eu te responderei. Agora, o grande problema é que a maioria da gente não quer buscar a Deus. Tiene tempo para maratonear as séries de Netflix e não é pecado, cada tanto eu hago também. Não há problema nisso, dependendo da série. Amém? Pero a vezes temos disposição para outro dia eu falava com um irmão acá da igreja e queridos, a vezes a gente diz, porque não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Quando eu quero fazer uma coisa, eu encontro tempo para fazer o que quero fazer. Você está comigo? Ah, não, eu não vou, por exemplo, não vou ao gimnasio porque não tenho tempo. Mentira. Não vá porque não queres. Porque tens outra prioridade. Não vamos a juzgar isto. Está comigo? Ah, não, eu não hago tal coisa porque não puedo, não tenho tempo. Não. Parar um pouco, tchê. Vou saber, ser sincero contigo, para de dar excusas a ti mesmo. A quem pensaste que vas a convencer? Tens que confrontar-te a ti mesmo e dizer, Léo, parar de ser perezoso, tchê. Parar de dar excusa. Levantar-te desta cama. A ser mais produtivo, a ser algo. Se vós não te haces estas confrontações, tua vida vai permanecer da mesma forma. E crescimento vai ser sempre algo que deseas, pero nunca alcanças. E de quem é a culpa? Ah, pastor, seguro que é del diablo. Aí espiritualiza demasiado la cosa, pone todo na conta del diablo, e tu responsabilidade, onde está? Quantos me amam todavia cá? Diga, eu estou preparando-me para crescer. Eu quero terminar com isto. Jeremias capítulo 10, o grupo de alabança pode vir. Jeremias 10.
Jeremías 10, versículo 20. ¿Cuántos encontraram? Há um silêncio neste lugar. Em la medicina, diz que quando os bebês estão crescendo, há alguns dolores de crescimento, verdade? Eu creio que hoje alguns estão sentindo alguns dolores, mas é um dolor que te vai fazer crescer, amém, queridos? É um dolor que me está fazendo crescer a mesmo, porque eu estou preparando-me para o crescimento que Deus quer manifestar. Quantos creem comigo? Quantos desejam este crescimento? Aleluia. Jeremías 10, versículo 20, diz assim: Mi tienda, Deus hablando com seu povo, mi tienda está destruída e todas mis cuerdas estão rotas. Mis hijos me han abandonado e pereceram. Não há jamais quem levante mi tienda e quem cuelgue mis cortinas. ¿Por quê? Porque os pastores se enfatuaram. Em outra versão, os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram a Jeová. Portanto, não prosperaram e todo su ganado se esparciou. Diga, eu não quero ser estúpido. Não te espantes, não me tire pedra, porque é Deus que está falando, não sou eu. Ele está dizendo que deixar de buscar a Deus é tornar-se estúpido, um tonto, um tolo, um insensato. A vezes, queridos, algumas pessoas elas não entendem quando nós outros estamos dedicados a crescer. Porque nosso crescimento vai implicar em enfrentar processos. Há pessoas que vão a juzgar sua espiritualidade, que vão a dizer-te, para que tanto igreja, tanto ir ao culto, tanto esto, tanto el outro. Queridos, estes todavia não entenderam que vós estás comprometido com seu crescimento. Porque entendes que deixar de buscar a Deus é tornar-me insensato, é tornar-me estúpido. Porque a resposta para minha vida vem de Deus. Eu te vou dizer uma coisa, vós que confias tanto em tu trabalho, vós que confias tanto em tu ciência, em tu inteligência, eu te quero dizer uma coisa, queridos. Diz a palavra que maldito é el hombre que confia en el hombre. Se vós pones sua confiança em la plata que recebis a fruto de seu trabalho hoje, eu te quero dizer uma coisa, se esta porta se cierra, como te vas a quedar? Pero eu te quero incentivar a uma coisa, a poner sua prioridade em Deus. Porque se com Deus uma porta se cierra, diz a palavra, que Ele abre muitas outras. Há muitas outras portas que vão abrir-te para tu vida por sua comunhão com Deus. Em los dias que busques ao Senhor, Deus te hará prosperar. Amém? Acá decía que a gente estava inativa, não estava progressando, não estava avançando, por quê? Porque deixaram de buscar a Jeová. Em Gênesis 39, versículo 2, a Bíblia habla a respeito de José. José de Egipto. Quantos lo conhecem? José era um escravo, vendido a Potifar, privado de sua liberdade, privado de viver sua vida, pero estando achá em la cárcel, diz que ele buscava ao Senhor. E porque ele buscava ao Senhor, disse a palavra, Deus estava com ele. Gênesis 39, versículo 2. Jeová estava com José, e José foi varão próspero. Ou seja, José experimentou crescimento. Se nós outros vemos del sueño que Deus deu a José, ao dia que ele foi levado a ser a segunda pessoa mais importante do reino, parece que foi de um momento ao outro. Pero vê que do lugar onde Deus lhe sacou, ao lugar de seu crescimento, houve um processo na vida de José. E se vós e eu queremos verdadeiramente experimentar crescimento, não podemos huir de los processos. Você está comigo? Porque todas as coisas cooperam ao bem de aqueles que amam a Deus, de aqueles que são chamados conforme a seu propósito. Eu te vou dizer algo, queridos. Não é que Deus te deu um propósito a ti. Deus te deu a ti ao propósito que Ele estabeleceu para a tua vida. A perspectiva é completamente diferente. Muita gente diz, Deus me deu um propósito. Não, Deus não te deu um propósito. Deus te deu a ti a um propósito que vino antes de ti.
E agora, para que cumplamos este propósito, necessitamos buscar a fonte. Saber porque tu vida vai funcionar e vais experimentar crescimento mientras operas dentro do centro da vontade de Deus para tu propósito. Amém? Então, nesta manhã, eu quero orar por tu vida, porque eu estou delante de homens e mulheres que creio em meu coração que vão sair de cá estimulados a crescer cada vez mais, a dizer: Senhor, eu quero continuar crescendo e avançando. Prepara-me para crescer. Amém? Mire para a pessoa que está ao seu lado e diga: prepara-te para crescer. Amém? Prepara-te para avançar. Eu quero que cierres seus olhos acá nesta manhã. Eu quero orar por tu vida. Aleluia. Padre, no nome de Jesus te dou graças por tu pueblo, Senhor, por tus hijos. E nesta manhã, Senhor, que vinimos a este lugar para escutar de tu palavra, Senhor, que és viva, que és poderosa, Senhor, que nos ensantia por dentro. Senhor, tu vontade é manifestar crescimento em cada área de nossas vidas. E, meu Deus, eu declaro que salimos deste lugar como aqueles que estão decididos a ser praticantes de sua palavra e não somente oidores de ella. Meu Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a confrontar-nos a nós outros mesmos, a hacer-nos as perguntas difíceis que las tenemos excusadas, que las tenemos aí, Senhor, puestas de lado, pero que nestes dias, Senhor, podamos confrontar-nos a nós outros mesmos, para que sejamos levados a um lugar de crescimento e podamos avançar para cumprir o que o Senhor tem para a vida de cada um de nós outros. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro crescimento ativado em cada vida, em cada área, em cada aspecto, Senhor, de nossas vidas, em nome de Jesus. Com todos os olhos cerrados, todavia, me gostaria um pouquinho de sua atenção. Nós hoje já estamos terminando, pero antes de hacerlo, eu te queria fazer uma pergunta que é das mais importantes que las vas a poder contestar em la história de toda tu vida. Se hoje fuera su último dia en esta tierra, se hoje fuera tu último dia vivendo acá neste mundo, tenés certeza, seguridade em donde vas a estar por toda a sua eternidade? Pode ser que sua resposta genuína, sincera, seja: eu desejo, ojalá que vaya al cielo. Pero será que tenés a convicção, a seguridade dentro de tu coração a respeito de esto? Quizás podes dizer: solo Deus é quem sabe. Pero sabe que a palavra de Deus disse que nós outros, cada um de nós outros, podemos ter certeza e convicção em nosso coração, em donde vamos a passar nossa eternidade. E como podemos ter esta certeza? A Bíblia diz que se com tu coração creres que Deus ha enviado a seu único Hijo Jesucristo para morir em seu lugar, eu te quero perguntar isto: vos crees em Jesucristo? ¿Crees que Ele é o Hijo de Deus que vino a este mundo e que morreu em uma cruz por seus pecados? Se tu resposta é sim, eu creio em esto, a única coisa que te falta é cumprir o que o versículo diz. Porque se com tu coração creres e com tu boca confessares a Jesucristo como Senhor de tu vida, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, pero a boca se confiesa para salvação. Você pode sair de acá completamente seguro de onde vas a estar em toda a sua eternidade. Não a causa de ti mesmo, de poder fazer boas obras, não. Pero se trata de lo que Jesucristo em la cruz del Calvário, isso por amor a mim e por amor a ti. Então, se estás acá e entiendes lo que estou dizendo, e não queres sair de acá de la mesma maneira como has ingressado, pero queres entregar tu vida ao Senhor Jesucristo, invitando-lo, não uma religião, não uma igreja, pero o Senhor Jesucristo, para entrar em tu vida e dar-te certeza de sua vida eterna e de sua salvação, aí mesmo onde estás, com todos os olhos cerrados, simplesmente levante uma de suas manos. E esta mano levantada vai estar dizendo: aí, graças querida, deixa eu ver o seu mano. Aleluia. Aí alguém mais acá nesta manhã? Graças querida, também deixa eu ver o seu mano. Aleluia. Onde estás vós? Aí alguém mais que necessita tomar esta decisão. A decisão mais importante de tu vida hoje nunca mais será o mesmo, nunca mais será a mesma. Há alguém mais? Levante sua mão e eu vou orar por ti. Glória a Deus, Deus é bueno. Onde estão estas pessoas que levantaram as mãos? Por favor, venha na caixa, eu quero orar por ti. Venha cá, por favor. Venha
Anish, eu quero orar por tua vida. Não? Já isso? Ok. Querida, vos que levantaste a mão, toca lá. Aleluia. Vem cá, eu quero orar por ti. Isso. Quantos hacen fiesta? Te felicito. Onde está? Chao. Acá está Stephanie. Ella te vai acompanhar, vai explicar o que sucedeu hoje. Foi a melhor decisão de sua vida. A Bíblia habla que agora os cielos estão em fiesta. Nós outros vamos fazer fiesta juntamente contigo. Amém? E ella te vai explicar o que sucedeu nesta manhã. Pero antes eu queria orar com toda a igreja. Também cierre seus olhos, estenda suas manos para cá. Padre amado, em nome de Jesus, te dou graças por esta vida que voluntariamente, Senhor, decididamente entrega sua vida e seu coração ao Senhor Jesucristo, experimentando o novo nascimento. Senhor, te dou graças, porque a partir de hoje começa o processo de crescimento mais extraordinário que ella pudo experimentar, Senhor. Te dou graças porque sua vida nunca mais será a mesma. La recebimos na família de Deus e declaramos, Senhor, que ella crescerá e frutificará em tu presença, em nome de Jesus. Alguém pode fazer festa neste lugar? Yeah! Te felicito. Vá com ela. Yeah! Glória a Deus. Se assim como ella, vos já aceptaste Jesus, pero nunca fuiste bautizado en el Espírito Santo com a evidência de hablar em outras línguas, queremos orar por tu vida, queremos ministrar o poder de Deus sobre ti. Há alguém acá que deseja, que necessita ser cheio do Espírito Santo? Todos cheios? Glória a Deus. Há alguém acá nesta manhã que necessita oração por sanidade, está com algum síntoma, com algum dolor em seu corpo, pode quedar-se de pé e nós outros vamos orar por tu vida. Há alguém mais? Glória a Deus. Estenda suas manos acá e vamos orar por ella. Padre, em nome de Jesus, te damos graças por tu Espírito, Senhor, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e vivifica nosso corpo mortal. Em nome de Jesus, eu ministro de la sanidade divina e declaro que todo síntoma, toda dolência, todo lo que é contrário à la vida abundante de Deus, que seja cortado desde a raiz agora. Em nome de Jesus, declaramos restituição em seu corpo físico e que o poder de Deus toque de lo mais alto de tu cabeça hasta a planta de seus pés, seja curada por el maravilhoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga comigo, está hecho. Glória a Deus. Então, queridos, antes de terminar, como o Guiche estuvo hablando, nós outros se nos acerca o aniversário, 12 anos de nossa igreja, amém? A partir de manhã chega o maestro Eduardo Cardoso, amém? Vai estar ministrando em Rema acá, o próximo fim de semana, o domingo ele vai estar predicando e o outro fim de semana ele vai estar celebrando com nós outros nosso aniversário, amém? Como foi anunciado todos os anos, nós outros nos mobilizamos como igreja para dar um regalo de cumpleaños a nossa igreja, amém? Quando vamos de invitados a um cumpleaños, a uma fiesta, é muito bueno poder chegar com um regalo, demonstrando nosso carinho, nosso amor, porque nos invita. E nesta ocasião é nossa igreja quem está fazendo aniversário, nossa igreja que está celebrando 12 anos de existência cá, amém? Como nós outros em los outros anos hacíamos ou anunciávamos o regalo que íamos a dar, este ano vai ser um pouco distinto. Estamos ultimando alguns detalhes que por agora eu não posso nombrar especificamente, pero quantos confiam em mim? Amém? Quando eu venga com a boa notícia, porque eu sou um predicador de boas notícias, amém? Então aí vocês vão entender como vamos a dar o regalo de cumpleaños a nossa igreja, amém? Pero em los próximos dias, eu creio que os últimos detalhes para o regalo vai estar podendo ser concretado e nós outros vamos a poder anunciar. Mientras tanto, vós já vais a poder escudriñar seu coração, amém? De buscar ao Senhor e dizer, Senhor, que puedo dar al Senhor en el cumpleaños, en el aniversário
de minha igreja neste ano. Que é sonde, escudrinhe seu coração. Eu já tenho um valor que dá com minha família. Já estivemos aí escudrinhando, entrando em acordo e vamos trazer para esta fecha. Pero quando vocês veem o que se vendrá, queridos, vamos fazer uma festa extraordinária. Amém? Então, vamos a entrar em um lugar de maior crescimento, de maior nível. Então, prepara-te aí em seu coração e nos próximos dias vamos a poder estar anunciando, tá bem? Então, nosso cumpleaños será extraordinário. Conoce acá Eduardo Cardoso. É um nome de Deus, verdade? Lleno del fuego del Senhor. Vai ser um tempo extraordinário. Invitem pessoas. El próximo domingo, às 11, ele vai estar acá. E o cumpleaños del aniversário vai ser sábado 29 e 30, domingo. E aí os dois cultos serão à la noite. Sábado às 19 horas e domingo às 18 horas. Tá bem? As duas sessões, sábado e domingo, ok? Aleluia. Agora, onde estão nossos visitantes de primeira vez? É sua primeira vez acá em nossa igreja. Queremos recebê-los, queremos honrá-los. Vamos a guiá-los a nossa sala VIP. Achar os chicos estão para receber. A igreja vai cantar para vocês. Mientras cantamos, poder sair de seu lugar com suas pertenências e ir a nossa sala VIP. Siéntate a mi mesa hoy, seré invitado de honor. Bienvenidos al hogar, descansa tu corazón, disfruta de un buen café, al ritmo de esta canción, ven y gozate con el rey, la vida tiene color, tiene color. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, el verbo de vida nosotros cantamos alegres como en los cielos, la vida es una fiesta. Queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Oh, 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 oh. Oh, yes. Hoy tenemos cantina. Tenemos cantina, que es la cantina Festival de Arepas. Amén. Combo, arepas de pollo, de carne, más torta de zanahoria, más bebida. Dios mío, este era un regalo. 1.000 pesos, una baratija. Pase allá para ir a casa con panza llena y corazón. Outra cosa. ¿Cuántos acá saben que nuestra iglesia tiene un canal de YouTube donde nosotros transmitimos los cultos? Amén. ¿Faltan cuántas? Faltam menos de 100 pessoas para inscrever-se ao canal, para que cheguemos a 1.000 pessoas inscritas, e desde 1.000 pessoas se abre outras possibilidades, outras oportunidades para poder alavancar, não poder aumentar a relevância do canal. Então, se vós todavia não estás inscrito, ao momento de estar aí ponendo música, buscando um documentário ou fazendo algo em YouTube, busque Verbo de Vida Argentina e te inscrevas no canal, nos vai ajudar muitíssimo, tá bem? Então, não deixe de fazer isso. Vamos ponernos de pé? Miércoles a las 20 horas, te esperamos acá em nosso super miércoles, amém? E eu quero declarar sobre tu vida, sobre tu casa, uma semana extraordinária, cheia de la graça e del favor del Senhor, que em todo lo que ponga las manos pueda prosperar, que puedas avançar e crescer. Padre, graças, porque esta semana vamos a disfrutar de tu mano fuerte e poderosa, favorável hacia nós outros. Em el nombre de Jesus, amém. Saúde a quem está ao lado tuyo e nos vemos em la semana.